Policiais estaduais sofrem com a falta de integração para solucionar crimes. E uma medida simples, já aprovada, mas que nunca foi implantada, poderia ajudar a polícia a identificar criminosos que fogem para outros estados. É um modelo nacional de RG. Há 10 anos, Adriano Silva foi condenado e preso por homicídio no Paraná. Ele fugiu da prisão e se mudou para o Rio Grande do Sul. Lá, matou 12 crianças. Foi detido 4 vezes. Sempre apresentava documentos falsos e era liberado. Até que foi reconhecido por uma testemunha de um dos crimes. E só então que a polícia descobriu que ele já era foragido do Paraná. O caso é um exemplo da falta de integração entre os estados. Um estudo do Tribunal de Contas da União mostra que quase 70% das polícias estaduais não trocam informações. O levantamento será apresentado no mês que vem aos governadores e ao presidente eleitos. A gente vê que o crime organizado, ele atua em mais de um estado, eventualmente. Uma série de situações onde, se houvesse uma troca de informações, com certeza o trabalho investigativo e preventivo de cada polícia poderia ser melhorado. Para a Comissão de Segurança Pública da OAB de São Paulo, além da troca de informações entre as polícias de cada estado, outra medida para conter a criminalidade é a criação de uma carteira nacional de identidade, uma espécie de novo RG que em alguns estados brasileiros já é emitido. Rio de Janeiro e São Paulo estão entre eles. O novo documento tem 9 itens de segurança contra a fraude, como esse código em 2 dimensões que armazena os dados da pessoa. Mas para funcionar em todo o país, o governo federal precisa tirar do papel a lei que criou o Registro de Identidade Civil, que unifica documentos e cria um banco de dados central. Isso vai ajudar muito no combate aos homicídios e alguns tipos de crime que deixam vestígio. Vai ser possível identificar com rapidez, com celeridade, quem foi a pessoa que esteve naquele local. Olha, o Ministério da Justiça informou que o projeto piloto do Registro de Identidade Civil, o RIC, revelou uma complexidade maior do que o previsto inicialmente e que, atualmente, o sistema passa por aperfeiçoamento de questões técnicas de otimização e redução de custos. A nota não informa se há uma data para voltar a emitir o novo Registro Civil. Ayrton Soares, boa noite. Boa noite. Bom, muitas pessoas criticam aí, inclusive já criticamos aqui nessa bancada, a morosidade da Justiça, né? Mas a gente vê que há muitos processos como este aí da integração entre as polícias que emperram ou que provocam a impunidade, né? E não é por falta de instituições, organizações que devem cuidar dessa questão. Por que o Tribunal de Contas entrou nessa investigação? Porque ele foi fiscalizar o tal do Secretaria Nacional de Segurança Pública. Foi fiscalizar. E depois descobriram também que existe um Conselho Nacional de Segurança Pública, que eu tive a oportunidade de verificar, é composto de vários segmentos da sociedade. Segmentos expressivos até, desde sindicatos até entidades ligadas a entidades privadas, ligadas à segurança pública. Só que esse conselho não se reúne, não traça, não define, e é isso que o Tribunal de Contas está querendo mostrar. Acho que o Tribunal de Contas está entrando numa área que não é dele. Ele fiscaliza, mas ele fiscaliza contas. Agora ele quer fazer uma reunião com o secretário de Segurança, com o presidente eleito, como se ele fosse uma instância. A instância não é o Tribunal de Contas, a instância é o Congresso Nacional. É lá que tem que se questionar se a lei está ou não sendo cumprida, se tem que ser modificada ou não. Mas já que ninguém faz, e o Tribunal de Contas faz, então, pelo menos alguém está fazendo alguma coisa. Quer dizer, fazer uma reunião em Brasília com o presidente eleito, governadores eleitos, para tratar de segurança pública no país inteiro, não é caso do Tribunal de Contas da União. É caso do governo, do Congresso Nacional. Porque esses órgãos criados pelo governo é que não estão funcionando. Esta Secretaria Nacional de Segurança Pública existe. E por que não funciona? Esse Conselho Nacional de Segurança Pública existe. Por que não se reúne? Na verdade, não falta no Brasil, são esses segmentos organizados para tratar de assuntos. O problema é que há um centralismo tão grande nas decisões, e aqui eu tenho que responsabilizar, é o ministro da Justiça, é meu amigo pessoal, mas é a verdade. Por que ele não faz funcionar isso? Por que não faz funcionar esse CONAS? Não é verdade? Então isso é que tem que ser feito. Agora, o Tribunal de Contas não é para isso, mas já que está fazendo, pelo menos alguém está fazendo alguma coisa. Marco Antônio Vila, boa noite. Boa noite. Vila, é necessário um cadastro único, né? Não pode o Brasil passar limpo, claro, sem essa
esse quesito, né, de um cadastro único ou de um documento que englobe todos os documentos. Mas veja, William, nós somos um país também da incompetência governamental. Parece que isso é uma novidade fantástica. Não é. O estranho é que passa tantos anos e nós não temos isso. Quer dizer, hoje, com toda essa estrutura que nós temos da possibilidade de comunicação, não há desculpa, não há desculpa. Isso tem um nome, é incompetência e que leva à morte de milhares de pessoas e deixar assassinos soltos, como foi apresentado na reportagem. Mas essa questão de ter conselhos que não são preenchidos e, portanto, evidentemente não funcionam, é uma prática. Não, Vila, são preenchidos, pior é isso. Não, sim, mas as pessoas não têm reunião. Nós temos uma coisa na Constituição de 1988 que eu acho que o governo não lê, porque é atribuição do Executivo, Conselho da República. Vejam lá, telespectador, entre. É fácil acessar a Constituição, é tranquilo, coloca no Google, procura Conselho da República, o artigo. Olha a formação do Conselho da República. O Conselho da República não existe. Quer dizer, é inacreditável. Ele foi, no primeiro governo, nomeado algumas pessoas que nunca se reuniram. Depois, o mandato era 3 anos. Depois foi passando o tempo. Esqueceram do Conselho da República, que está na Constituição. É um conselho que deveria, em certas circunstâncias, assessorar o presidente da República quando fosse convocado para tal. É uma cópia, na verdade, uma certa cópia não, estimulado pela Constituição Portuguesa, quando havia o chamado Conselho da Revolução, que nem existe mais na Constituição Portuguesa. Porém, o Brasil adotou isso. Isso não é convocado, não serve para nada. Então, a grande questão é que você tem conselhos que não tem nenhuma composição, que estão na Constituição. Outros que foram criados a posteriori, que são designadas pessoas e não se reúnem. Enquanto isso, no caso específico da segurança pública, as pessoas morrem. É um pequeno detalhe.